Bem-vindo de volta ao Carsportes. Hoje vamos mergulhar fundo em uma lenda dos céus, uma máquina que definiu o combate aéreo da Segunda Guerra Mundial e inspirou toda uma geração de projetos de jatos no pós-guerra, o Yakovlev Yak-3. Mas isso não é tudo, fique até o final porque também vamos falar sobre os mísseis brasileiros de 2026, suas performances impressionantes e quanto eles custam no mercado global. Aperte o cinto, porque essa viagem vai atravessar a história e o futuro da aviação militar. O Yakovlev YAK-3 foi um dos caças soviéticos mais leves e ágeis da Segunda Guerra Mundial. Quando surgiu em 1944, ele surpreendeu tanto aliados quanto inimigos com sua velocidade, taxa de subida e manobrabilidade absurda. Os pilotos o adoravam porque ele respondia como uma extensão do corpo, pequeno, rápido e letal. Em baixas altitudes, quase nada conseguia alcançá-lo. Os pilotos da Luftwaffe receberam ordens claras: evitem combate com YAK-3 abaixo de 5.000 metros. Era o respeito conquistado nos céus. Projetado pelo escritório Yakovlev, o YAK-3 não era apenas mais um caça soviético, era a definição de simplicidade bem feita. Sua estrutura leve combinava com um motor Klimov VK105PF2, que entregava mais de 1.200 cavalos de potência. Isso dava ao avião uma velocidade máxima de cerca de 650 km/h, o bastante para enfrentar adversários alemães de ponta, como o Bf-109G e o FW-190A. Mas onde ele realmente brilhava era nas curvas apertadas e na aceleração rápida. O Yak-3 subia como um foguete e girava com precisão de bisturi. Para os pilotos soviéticos no fronte oriental, isso significava uma chance real de vencer e sobreviver. O Yak-3 tinha uma envergadura pequena, blindagem mínima e excelente visibilidade. Ele foi construído com um objetivo claro: dominar altitudes baixas e médias, onde a maioria das batalhas aéreas acontecia. Ases soviéticos como Sergei Lugansky e Marcel Albert, um piloto francês que lutou na unidade Normandie-Niemen, elogiavam seu controle e estabilidade. Marcel chegou a chamá-lo de uma máquina dos sonhos. A agilidade do Yak-3 vinha de seu design aerodinâmico único, o corpo era em grande parte de madeira, com reforços metálicos leves. Ele carregava apenas um canhão Shivak de 20 mm e duas metralhadoras UBS de 12,7 mm, mas isso era mais do que suficiente para derrubar bombardeiros e caças inimigos. A relação peso-potência o tornava um dos caças mais letais em combate fechado, rivalizando com o Spitfire e o Mustang em duelos a curta distância. Com o fim da guerra se aproximando, os engenheiros da Yakovlev começaram a pensar além, queriam empurrar os limites da velocidade além das hélices. O Yak-3 virou a base de transição para a era dos jatos. Os modelos experimentais do pós-guerra, como o Yak-15 e o Yak-17, foram diretamente inspirados no equilíbrio e na estabilidade do Yak-3. O Yak-15, por exemplo, usava praticamente a mesma fuselagem do Yak-3, substituindo o motor a pistão por um motor a jato RD-10, derivado do alemão Jumo 004. Essa transformação foi marcante. O escritório Yakovlev criou uma ponte entre duas eras, do rugido dos pistões ao assobio dos jatos. O Yak-15 pode não ter sido veloz pelos padrões modernos, mas representava a entrada da União Soviética na era dos jatos. Simples, adaptável e confiável, traços herdados diretamente do Yak-3. Nos anos seguintes, Yakovlev continuou evoluindo seus projetos, chegando aos caças Yak-23 e Yak-25 interceptores. Cada passo nessa jornada devia algo ao Yak-3. Era a prova de que a inovação em tempos de guerra podia moldar o progresso em tempos de paz. Mesmo nos anos 1950, o DNA Yak, leveza, agilidade e eficiência, influenciava aviões como o Yak-50 e o Yak-52, que ainda hoje voam em shows aéreos. O legado permaneceu inquebrável. Hoje, alguns YAK-3 restaurados ainda cruzam os céus em apresentações aéreas, muitos com motores modernos Allison ou Pratt & Whitney.
Mesmo assim, os pilotos descrevem a sensação de voar neles como pura alegria, responsivo, afiado e sincero. Raramente um avião da década de 1940 é elogiado assim. O Yak-3 não era apenas uma arma, era uma obra-prima de equilíbrio e engenharia. Agora, avançando para 2026, saímos dos duelos aéreos e chegamos à era da precisão, velocidade e inteligência artificial no campo de batalha. O Brasil tem se destacado nesse cenário. Sua indústria de defesa evoluiu de importadora para produtora de tecnologia de ponta. Vamos falar dos mísseis brasileiros, o orgulho militar da América do Sul. Em 2026, o Brasil exibe alguns dos sistemas de mísseis mais competitivos do continente. Os principais projetos são o míssil antinávio MANSUP, o míssil de cruzeiro Avenida TM-300 e o Arpiranha, além do avançado Adarter. Juntos, eles representam a busca do Brasil por autonomia e destaque global em tecnologia militar. Começando pelo Avenida TM-300, desenvolvido pela Avibras. Esse míssil tático de cruzeiro é feito para ataques de longo alcance com precisão cirúrgica, podendo atingir alvos a até 300 km. Com motor turbojato e guiagem por GPS e navegação inercial, ele acerta o alvo com erro menor que 10 metros. Isso é comparável a mísseis como o americano ATACMS ou o europeu Storm Shadow. E o preço? Cerca de 1,2 milhão de dólares por unidade, muito mais barato que seus equivalentes da OTAN. Uma solução de alta performance a custo reduzido. O MANSUP, por sua vez, é o míssil antinávio nacional desenvolvido por SEAT, Ominizes e Avibras. Com alcance de cerca de 70 km e voo rente ao mar, ele equipa as fragatas e defesas costeiras brasileiras. Seu sistema de guiagem por radar ativo e controle digital foram totalmente desenvolvidos no Brasil. Ele atinge velocidades de quase Mach 0,9 e carrega uma ogiva de 200 kg, capaz de destruir navios médios. Custa em torno de $800 mil, uma opção poderosa e acessível. Já o Adarter e o MA-1 Piranha formam o braço aéreo. O Adarter é o orgulho da parceria entre o Brasil e a África do Sul. Um míssil arar de curto alcance com manobrabilidade extrema, controle vetorial de empuxo e sensor infravermelho de imagem. Está no mesmo nível de mísseis como o M9 Sidewinder e o Iris-T europeu. Em 2026, começou a ser integrado aos caças Gripen e da Força Aérea Brasileira, dando aos pilotos um poder de combate incrível. Cada unidade custa cerca de $450 mil. O MA-1 Piranha, mais antigo, ainda é usado em caças F-5IN. É mais simples, com guiagem infravermelha e alcance de até 12 km, mas confiável e barato, cerca de $250 mil por unidade. Ideal para forças que precisam de eficiência sem gastar fortunas. O mais impressionante é como o Brasil domina quase toda a cadeia produtiva desses mísseis. A fabricação local reduz custos, aumenta a independência e ainda fortalece as exportações. Países como Chile, Colômbia e Argentina já demonstraram interesse em comprar tecnologia brasileira. Tudo isso faz parte da nova estratégia de defesa nacional. Comparando o desempenho, os mísseis brasileiros se saem muito bem. O Avenida TM-300 rivaliza com o chinês DF-12 e o indiano Prahar, igualando alcance e precisão, mas custando bem menos. O MANSUP mostrou alta resistência a interferências eletrônicas, mantendo o radar estável mesmo sob tentativa de bloqueio. Isso é fundamental em guerra moderna. Outra vantagem é a modularidade. Muitos sistemas compartilham peças e software, o que simplifica a manutenção e logística. O Avenida TM-300, por exemplo, pode ser adaptado para lançamento terrestre, marítimo ou aéreo. Um conceito inteligente e econômico, algo que até países europeus estão começando a adotar. Nos testes de 2026, o MANSUP atingiu 95% de precisão nos disparos realizados ao largo do Rio de Janeiro. O Adarter impressionou com manobras de até 100 graus por segundo graças ao controle vetorial, tornando os Gripen brasileiros letais em combate próximo.
O Piranha, por sua vez, continua sendo um veterano confiável, com mais de 300 disparos reais em seu histórico. O que tudo isso significa? Que o Brasil se tornou um competidor sério no mercado global de defesa. Talvez ainda não no mesmo nível de potências como EUA, China ou Rússia, mas com um diferencial claro, custo-benefício e engenharia inteligente. Assim como o IAC-3 na década de 1940, o segredo é eficiência, não ostentação. É curioso como as histórias se conectam. O IAC-3 nasceu em tempos de escassez, quando cada recurso contava. Hoje, o Brasil enfrenta desafios parecidos, inovar com orçamento limitado. Ambos provaram que necessidade gera criatividade. Ao olharmos para o perfil elegante do IAC-3 e compararmos com os modernos mísseis brasileiros, vemos a mesma busca: dominar os céus com precisão e inteligência. O IAC-3 inspirou uma era, o Brasil está inspirando a próxima. E o futuro? Já há rumores de versões do Avenida TM-300 com alcance de 500 km e melhorias no radar do MANSUP. Isso pode colocar o Brasil no mesmo patamar de fabricantes de elite como a MBDA da França ou a Rafael de Israel. Com investimento contínuo e parcerias privadas, o país está no caminho certo. Enquanto isso, o legado Yakovlev continua vivo. A empresa, agora parte da United Aircraft Corporation, ainda produz aeronaves como o Yak-130, descendente direto daquela filosofia dos anos 1940, leve, ágil e eficiente. O espírito Yak continua voando. Comparando as trajetórias, tanto o YAK-3 quanto os mísseis brasileiros mostram que inovação não depende do tamanho do país, mas da ousadia de pensar diferente. O IAC-3 venceu pela agilidade, o Brasil vence pela precisão e pelo custo competitivo. Essa evolução, do rugido das hélices ao silvo supersônico dos mísseis, mostra que a essência da guerra aérea continua a mesma: dominar o espaço com engenhosidade. As ferramentas mudam, mas a mentalidade permanece: superar, manobrar e vencer. Encerrando, o Yakovlev YAK-3 é um lembrete eterno de engenharia e coragem, e o Brasil, com seus mísseis de 2026, é o símbolo da nova era de tecnologia militar. Ambos provam que inovação não é privilégio das superpotências, é de quem ousa desafiar os limites. Obrigado por assistir ao Carsportes. Se curtiu essa viagem entre passado e futuro, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí, qual foi mais revolucionário no seu tempo, o YAK-3 ou o Avenida TM-300. Nos vemos no próximo vídeo, e lembre-se, velocidade e precisão sempre vencem os céus.